Eu convido você a abrir agora a palavra do Senhor no texto que vamos meditar nesta noite, que é o livro dos Salmos, no Salmo 128. Nós temos feito uma sequência, para aqueles que estão nos visitando, nos chamados Salmos de Romagem. Esses Salmos de Romagem, ele que é chamado aqui de Cântico de Romagem, ele vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Estes salmos eram cânticos que o povo de Israel usava enquanto saíam das suas casas, se dirigindo para o local do templo. O povo de Israel tinha que, obrigatoriamente, se dirigir a Jerusalém 3 vezes ao ano, nas chamadas festas de romagem. Das 7 festas solenes que Deus havia instituído, 3 delas eram festas de romagem: a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, nesses 3 momentos do ano, no primeiro mês do ano, no final do terceiro mês do ano e no 7º mês do ano, no período então da primavera e depois do outono, eles tinham que se dirigir a Jerusalém para adorar. Enquanto eles saíam das suas casas, das suas tribos, e a viagem poderia demorar aí 3, 4 dias, eles vinham em romaria, cantando, louvando ao Senhor, com esses cânticos do Salmo 120 até o Salmo 134. Nós já trabalhamos alguns e hoje nós chegamos, portanto, no Salmo 128. Eu vou fazer a leitura desse salmo, são apenas 6 versos, e eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Diz assim a palavra do Senhor, cântico de romagem: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Amém. Cada detalhe da palavra do Senhor para o nosso próprio bem e para o teu louvor. É o que nós clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, é muito comum nos dias de hoje. Ontem mesmo eu estava pregando lá em Pitangueiras e falei sobre isso, né? Que a nossa geração ela tem focado muito mais as promessas de Deus. A gente não gosta muito de focar as exigências de Deus. Essa questão dos mandamentos é um negócio que nós temos algumas dificuldades. Mas as promessas é algo gostoso. Tanto que na década de 80, de 90, o cara que inventou isso deve ter ficado rico, que foi aquela chamada caixinha. Caixinha do quê? Caixinha de promessa. Você nunca viu caixinha de exortação, já viu? Ia ser um fracasso se alguém inventasse um negócio desse, né? Você só pega lá versículos que te exortam, né? Muda de vida, né? Aquele que quem roubava não roube mais. Já pensou? Só pegar versículos assim? Não dá certo. Mas caixinha de promessa dá certo. Tanto que deu, né? Muita gente ainda tem essa caixinha de promessa em casa e vira e mexe, vai lá e tira
uma promessa. Os cartãozinhos estão tudo amareladinho já. E aqueles que estão mais amareladinhos é porque a promessa é boa. Então, quando você está meio jururu, você já olha e vê a cor. Se está meio sujinho, não é porque essa promessa é boa, eu já vi dela. E aí você tira de novo. É uma tendência, né? Nós preferimos as promessas do que as exigências. É gostoso saber que Deus prometeu abençoar o seu povo. É ótimo saber que Deus prometeu abençoar o seu povo. O Salmo 128 talvez seja um dos salmos assim mais deliciosos de se ler, principalmente quando a gente pula o primeiro versículo, né? Porque depois do primeiro versículo só vem bênção. O primeiro versículo já vem um puxãozinho de orelha, porque só vai ser feliz ou bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda. Você tem aqui essa dicotomia que está em toda a Bíblia, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não foi isso que nós cantamos no início do culto? Não foi isso que lemos em João 14? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda. O que é isso? Temer a Deus e andar nos seus caminhos. Mas muita gente despreza esse primeiro versículo e já vai lá, olha. Tanto o trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, vai dar tudo certo. A esposa vai ser bênção, os filhos vão ser bênção. O verso 4 reforça: eis como será abençoado o homem. Aí para aqui também. No finalzinho do versículo diz que teme ao Senhor, a gente fala baixinho. A gente entona: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Né? Porque a gente enfatiza só as bênçãos. E é um problema dos nossos dias, infelizmente. Com a divulgação, infelizmente, da chamada teologia da prosperidade, a ênfase é maior na bênção de Deus do que na postura exigida pelo Deus da bênção. A gente só olha a promessa, mas não vê o caminho que ele traçou para a promessa. Preguei isso ontem lá em Pitangueiras, sobre os princípios para uma vida abençoada diante de Deus, onde eu foquei só as exortações para que as promessas de Deus fossem aplicadas sobre o povo, baseado no texto lá de Deuteronômio 8. Mas aqui é a mesma ideia. Inclusive lá em Deuteronômio 8, ele cita algumas expressões que a gente vai encontrar aqui no Salmo 128. O Salmo 128, então, é um texto que as pessoas usam, inclusive para exigir bênçãos, e negligenciam o exigido. Muita gente vai usar o Salmo 128 como um amuleto, dizendo: Senhor, o Senhor disse que do trabalho das minhas mãos comeria, que eu seria feliz, tudo iria bem. O Senhor disse que eu seria abençoado, a minha casa seria abençoada. O Senhor disse que eu veria a prosperidade da minha cidade, que eu veria a prosperidade da minha família. Só que veja, as pessoas que enfatizam isso estão distorcendo o Salmo. O Salmo, se você observar, ele é dividido em duas partes. Do verso 1 até o verso 4, você tem a característica daquele que teme e anda no caminho do Senhor. E no verso 5 e 6, nós temos uma oração. Nós temos um clamor. Uma oração em favor do que teme e anda nos caminhos do Senhor. Por isso que ele começa: o Senhor te abençoe. É eu rogando bênção sobre aquele que teme e anda no caminho do Senhor. Mas ainda falando um pouquinho dos cânticos de romagem, né, que eu já citei, eles eram usados pelos peregrinos quando da viagem para Jerusalém, nas festas chamadas de peregrinação. Os cânticos de romagem, eles expressam esses desejos, sentimentos e ao mesmo tempo a declaração de fé do povo de Israel. Geralmente expressam situações do cotidiano. Aqui é um exemplo. Da cidade de Jerusalém, da adoração. Ok? Então vamos lá. Geralmente o leitor cai em dois erros na interpretação do Salmo 128. O primeiro eu já disse, que é enfatizar só as promessas. E aí eu fiz aqui uma releitura do Salmo na visão do leitor que tem segundas intenções, né? O mau leitor, né? Então
Então vamos lá, ele pôs assim, eu pus que a maioria das pessoas hoje negligencia que as promessas que o Salmo 128 traz, recaem sobre um grupo específico. As promessas do Salmo 128 não estão disponíveis para qualquer um. As promessas do Salmo 128 recaem sobre aquele que teme e sobre aquele que anda. Aquele que teme ao Senhor e anda na onde? Nos seus caminhos. É um negócio muito bem restrito. Não é temer qualquer coisa. É temer a quem? O Senhor. No sentido de respeito, de reverência, de obediência. Não de ter medo de Deus. E andar nos seus caminhos é de obediência, de fidelidade, de santidade, de piedade. É sobre esses que as promessas do Salmo 128 são apresentadas. Então, se você não teme ao Senhor, no sentido de reverenciá-lo, respeitá-lo, e se você não anda nos caminhos do Senhor, ou seja, você não tem os mandamentos de Deus e não os guarda, se você não está vivendo uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus te apresenta, então essas bênçãos não são para você. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. As bênçãos do Salmo 128 são para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo. Infelizmente as pessoas superdimensionam a lista de bênçãos. Não enfatizam a necessidade de temer a Deus e andar nos seus caminhos, mas focam e superdimensionam somente a bênção. Então veja aí uma interpretação superdimensionada dos nossos dias. Vamos lá. O texto diz: do trabalho das tuas mãos comerás. Isso significa de modo simples que você vai ter trabalho e provisão desse trabalho. E veja, mesmo no sistema capitalista, a ideia aqui do trabalho das tuas mãos. Deus te deu alguma habilidade, meu amigo. E mesmo que haja desemprego em todo lugar, você saberá fazer alguma coisa. Até hippie vive, meu amigo, fazendo os negocinhos lá da obra das mãos dele. Então pode ficar tranquilo. Deus te deu algum talento, e mesmo que esteja um desemprego terrível, você vai saber fazer alguma coisa. Você já viu que eu sei fazer pães rasgos. Então, qualquer coisa, faço um saquinho e saio vendendo pães rasgos por aí. Então essa é a promessa. Tudo bem? Agora, como que as pessoas, para o leitor, significa: eu vou ficar rico. O trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Significa que eu vou ficar rico. Não. Nós lemos lá em Timóteo, Paulo dizendo que tendo o que comer e o que vestir, estejais o quê? Contentes. A nossa geração é uma geração frustrada, ansiosa, deprimida, porque a gente não sabe se contentar com aquilo que Deus tem nos dado. A gente sempre quer mais. Mas se a gente aprendesse o que o Salmo 128 diz, de que teríamos o suficiente, nós seríamos agradecidos. E realmente nos sentiríamos abençoados. Mas o problema é que a gente sempre quer mais. Por isso que quando nós lemos o Salmo 128, a gente interpreta assim: o Salmo está falando que eu vou ficar rico. Não está. Mas vamos lá. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. É isso que o texto diz. Significa o quê? Você vai formar uma família e vai desfrutar da bênção de ter uma esposa. Ok? A Bíblia diz que aquele que acha uma esposa achou o quê? Benevolência do Senhor, bondade do Senhor. Porque te aguentar não é fácil. Se você achou uma que está te aguentando, isso é bênção. É isso que o Salmo está falando. Mesmo feinho do jeito que você era, achou uma, é bênção, meu amigo. Agora, o que o leitor vai entender? O leitor vai dizer: eu vou casar com a mulher mais linda e mais rica, porque ela é videira frutífera, então ela vai me dar fruta de vontade. Mas não é isso que o Salmo está falando. O Salmo está falando do suprimento da sua solidão.
Isso é bênção do Senhor. Continuemos. Teus filhos serão como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. É isso que o texto diz. Significa que você vai ter filhos para renovar a sua esperança. Rebentos da oliveira é o brotinho da oliveira. Aponta, olha, vai ter fruto, vai ter produção, nós vamos ter azeite no futuro, nós vamos ter azeitonas. Os filhos apontam para a renovação da esperança, segundo o Salmo. Só isso. Mas para o leitor, os filhos vão me produzir riqueza. Eu oro a Deus, para Deus me dar um filho que seja craque de futebol. Infelizmente lá em casa não aconteceu isso. O Samuel prefere andar de bicicleta. Mas tudo bem. Mas na cabeça do leitor que está no Salmo 128, ele vai dizer o seguinte: então meus filhos serão rebento da oliveira. Meus filhos vão gerar riqueza para mim. Mas não é isso que o Salmo está prometendo. E aí do Salmo diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Ou seja, que aqui começa uma oração em favor daquele que teme e daquele que anda no Senhor, para que Deus esteja abençoando as vindas dele para Jerusalém. Lembra que o salmo é um salmo de romagem. Ele tinha que sair da casa dele e ir para onde? Para Jerusalém. E a ideia é que toda vez que ele chegasse em Jerusalém, ele visse que a cidade está ali, firme e forte, que o templo está ali, firme e forte. Você já teve essa sensação de voltar no lugar que você nasceu ou você cresceu? E aí às vezes a casa está derrubada, está velha, está detonada, você fala, meu Deus, aquilo dá uma melancolia, uma tristeza. Agora quando você chega no lugar que você nasceu, você chega lá, a cidade está melhor, está bonitinha, está tudo arrumadinho, né? A vizinhança, as casas estão todas arrumadas, você fala, meu Deus, que coisa linda. Por que eu saí daqui mesmo? Até você questiona. A ideia do salmo é justamente que quando você vai para Jerusalém, você vai ver Jerusalém bem. Não tem guerra, tem provisão, as coisas estão acontecendo bem. Então, para que veja a prosperidade de Jerusalém. É isso que o salmo está falando. Mas como que o leitor vai ler? Para o leitor, a promessa de prosperidade, longevidade e paz é para ele, não é para Jerusalém. Ele vai ver lá: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de quem? De Jerusalém, durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ele vai decodificar isso assim: Deus está me prometendo prosperidade, longevidade, porque eu vou ver os filhos dos filhos, e paz. Mas a prosperidade e a paz que o Salmo está falando é para Israel, para Jerusalém, que é sinônimo de igreja. Vir à igreja e ver um batizado infantil é ver a prosperidade de Jerusalém. Vir à igreja num ambiente fraternal, gostoso, sem pressão, é ver a paz sobre Israel. E vir à igreja e trazer os próprios filhos e depois trazer os próprios netos, ou seja, geração após geração vindo adorar ao Senhor, é ver essa longevidade. Essa é a promessa que o Salmo está trazendo. Só que infelizmente o leitor egoísta, traz como se fosse tudo para ele. Esse aqui é um principal erro daqueles que leem o texto do Salmo 128 do modo incorreto. Mas o que de fato então ensina o Salmo 128? Nós vemos que o Salmo 128, irmãos, nos fala de como é a vida daqueles que temem e andam nos caminhos do Senhor. E não tem nada de sobrenatural nisso. Porque a vida daquele que teme e anda nos caminhos do Senhor é uma vida simples. É uma vida modesta, pois a ostentação é combatida pelo verdadeiro cristianismo.
mas é uma vida com a sensação de que Deus é por nós. E é sobre esse tema que eu gostaria então de tratar contigo aqui. Como é a vida daquele que teme e anda nos caminhos do Senhor? Vamos lá. Dentro da transição aqui, antes de falarmos das bênçãos, né, nós trataremos de quem é e quem teme quem teme e anda nos caminhos do Senhor. Na visão bíblica e contextual, é aquele que respeita e obedece, aquele que serve e adora. Esse é o que teme e anda no Senhor, nos caminhos do Senhor. É aquele que respeita o calendário litúrgico da época, que vinha nas peregrinações. Traduzido para os nossos dias de hoje, o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é aquele que serve a Deus e o adora. É aquele que obedece a Deus e vive de um modo a glorificar esse Deus. Esse é o que teme e esse é o que anda nos caminhos do Senhor. Nós estamos falando de como é a vida dessas pessoas. Ok? É aquele que cumpria com as exigências e guardava com fidelidade a palavra do Senhor. Inclusive o vir ou a viagem para celebrar as festas. Mas vamos lá. Primeira característica da vida daquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. Ele é feliz nas coisas essenciais da vida. Ele é feliz com o trabalho que tem. Ele é feliz com a esposa que tem. Ele é feliz com os filhos, se porventura tem. E ele é feliz com a igreja que tem. Coisas essenciais. Ele é feliz nas coisas essenciais. O termo bem-aventurado, que é traduzido aí muitas vezes por bem-aventurado, né? Observe aí comigo, o verso primeiro começa justamente assim: bem-aventurado. E lá no verso 4 é dito: eis como será abençoado. Essas duas palavras, bem-aventurado e abençoado, né, mostrando a ideia de bem-aventurança, são diferentes. A primeira é essa palavra yashar, que é um fruto de uma ação. Eu vou ser bem-aventurado porque eu levanto cedo para trabalhar. É uma felicidade que é fruto de uma ação minha. Então, tudo vai dar certo no meu trabalho porque eu vou fazer bem feito. Porque eu vou procurar a excelência. Porque eu vou querer fazer as coisas da maneira correta. Eu vou querer que o meu serviço, o meu produto, seja de fato algo de um patamar, de um padrão, que todos esperam que seja. Então, quando nós olhamos para o texto, o termo achar, ele vai apontar para a postura de alegria e para a questão do dia a dia. Veja que no verso 2 ele diz ainda: feliz serás. Essa felicidade, essa bem-aventurança, que é fruto do meu trabalho, que é fruto do meu relacionamento dentro de casa, respeitando a mulher como essa videira frutífera e mantendo os meus filhos à roda da mesa. Tem gente que não sabe porque os filhos são abençoados ou porque os filhos não são educados, mas nunca se assenta à roda da mesa com essas crianças. A mãe fica correndo para dar a papinha. Fulano, senta aqui, senta. Ai, não para. Para. Ou se para. Eu tive 3 pertinhos, os 3 pararam. E até hoje eles param. A roda da mesa. E é na roda da mesa que você fala de Deus, é na roda da mesa que você ora por eles, é na roda da mesa que você vê quem está jururu, é na roda da mesa que você compartilha das lutas, das dificuldades, chora junto e ri junto. As famílias de hoje não são abençoadas porque não mais desfrutam dessas coisas essenciais. A pessoa sai para o trabalho já reclamando,
xingando, murmurando, ai, mais um dia de cão. Como que vai ser abençoado? Não vê o trabalho como o instrumento que Deus deu para suprir a sua necessidade. Olha para a esposa. Se ela ficasse no interior da casa, estava bom, pastor. Mas a minha só fica no interior do shopping. Mas por quê, meu amigo? Talvez está faltando lá mais homem naquela casa. Às vezes está faltando sair com ela, para que ela espere os momentos de sair do interior da casa para ir passear. A gente não quer dar mais atenção, suprir um ao outro. A gente não quer mais as coisas essenciais. A gente quer que as coisas caiam do céu. Mas o termo diz que essa bem-aventurança é fruto de uma ação sua. O seu trabalho irá bem com uma ação sua. O relacionamento com a sua esposa vai ser fantástico por conta de uma ação sua. Os seus filhos serão educados a partir de uma ação sua. Tem muito crente que vive naquela perspectiva: Deus deu, Deus cuida, inclusive da educação. Deus colocou isso como responsabilidade sua. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é feliz, porque ele sabe da obrigação que tem dentro das coisas essenciais da vida. O trabalho, a vida conjugal e família está em paz. Aquele que teme ao Senhor, ele vive de modo justo, contente com o que tem, trabalha de modo honesto, e isso vai gerar, obviamente, felicidade e sucesso, porque todo mundo quer profissional honesto. Nós queremos comprar produtos honestos. Isso gera fidelidade do consumidor, não é assim que acontece? E aí você vai ser bem sucedido. Lá na sua empresa, quando chega, vamos imaginar que tem uma equipe lá, e você é só mais um da equipe. As pessoas, quando chegam lá, falam: não, eu quero ser atendido é pelo fulano. Isso é gostoso, hein? Ou eles falam assim: chegou a 100, é você que vai atender, 100 a 312. O cara esconde o papel, vai lá, pega outra. É melhor demorar mais 10 minutos ser atendido por outro do que por você. Será que é isso que tem acontecido? É lógico que não vai ser bem-aventurado, né? É lógico que não. Aquele que teme ao Senhor, ele goza a vida com a mulher que tem, porque ele sabe que foi benevolência do Senhor. E nesse sentido, né, eu já falei aqui, o judeu dá de 10 a 0 para a gente. A máxima do relacionamento conjugal do judeu é o seguinte: ele ama a mulher com quem ele casa. Não importa quem ela seja. É minha mulher? Ah, então ela é alvo do meu amor. Eu vou fazer tudo por ela. Nós amamos e aí casamos. Aí depois essa paixão passa. A gente não vê a hora de se livrar dela. Como vai ser abençoado? Não vai. É postura diferente. Aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos tem uma cabeça diferente, uma cosmovisão diferente. Ele é alegre, ele é feliz porque ele gosta das coisas essenciais da vida. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha esposa, eu tenho os meus filhos, eu tenho uma tarefa para com cada uma dessas áreas. E vou fazer isso de modo a glorificar a Deus. Ele goza a vida com a mulher, que é a sua videira, a sua videira frutífera. E aqui a poesia judaica é linda. Videira produz o vinho, que é sinônimo de alegria para o povo de Israel. Alguém diz que o vinho é tão fantástico que é a única bebida viva. Por isso que ela envelhece. As outras bebidas chocam, né? Ah, ficou choco. Pega o refrigerante lá da semana retrasada, não sei o que. Aí, no bom mineirês nosso, né?
caboclês, e chocou. Foi? Joga fora. Agora o vinho não, o que acontece? O vinho ele envelhece. É uma bebida viva. E como Jesus espera, quanto mais tempo o vinho tem, melhor fica. Por isso que a esposa é chamada de videira. É aquela que vai produzir alegria, aquela que vai produzir vida. Salomão, e olha que Salomão conhecia do assunto. Ele diz assim: goza a vida com a mulher que Deus te deu. E ele vai dizer assim: é a melhor parte da sua vida essa. Quer ver? Abra lá rapidinho. Eclesiastes. Capítulo 9. O verso também é de número 9. Eclesiastes 9:9 vai dizer: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que tu te afadigaste debaixo do sol. A melhor parte que você tem na vida é gozar a vida com a mulher que Deus te deu. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele sabe disso. E é por isso que ele é feliz nas coisas essenciais da vida. Essa mulher, obviamente, lhe daria filhos, bênçãos do Senhor, sinônimo de alegria. Os filhos, como rebenta, eu falei, é símbolo da renovação da esperança referente ao futuro. Filhos crentes, criados à roda da mesa. Eu escrevi uma devocional há um tempo atrás, né, falando de filhos à roda da mesa, chamando a sua atenção justamente para isso. Nós temos desprezado. Hoje os filhos estão à roda da televisão, à roda do computador, à roda do tablet, à roda do celular. Você precisa resgatar as crianças para estar à roda da mesa junto contigo, se você quer ser bem-aventurado nos termos do Salmo 128. Amém? Amém. A segunda característica daqueles que temem e andam no Senhor, nos caminhos do Senhor, é que são abençoados na manutenção da aliança. Ou seja, o fato deles manterem comunhão com Deus e com a igreja é forte bênção. É por isso que você vai ver o termo diz no verso 4: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E a palavra aqui abençoada, que também pode ser traduzido como bem-aventurado, não é Assar, mas sim Barak. Que agora não é a ação do homem mais, agora é a ação de Deus. O Salmo 128 diz que você vai ser feliz naquilo que depende de você, no fruto da ação que depende de você, no trabalho, na manutenção do casamento e na criação dos filhos. Beleza. Só que o Salmo também te promete que se você teme o Senhor, Ele vai te abençoar. É uma ação de Deus. Deus abençoa aqueles que se achegam a Ele. Deus abençoa aqueles que andam de uma maneira que o agrada. É isso que a promessa vai dizer. O termo aqui não aponta para promessas específicas, mas indica uma bênção da comunhão com Deus, a bênção de vir a Jerusalém adorar, de ver o progresso em cada vinda e ver a família vindo adorar juntos. É por isso que o final do Salmo diz: olha, o Senhor vai te abençoar e você vai ver a prosperidade de Jerusalém a cada ano que você voltar nas festas. Você vai ver durante os dias da tua vida, durante o período que você viver, cada ano voltando para Jerusalém, você vai ver o cuidado de Deus. E mais, você vai ver a sua família crescendo, enquanto de ano após ano você vem a Jerusalém para adorar. Você vai ver os filhos dos teus filhos, e isso vai gerar paz. E não tem mais nada que traga paz no coração de um homem e de uma mulher crente, de ver os filhos e os filhos dos filhos vindo adorar ao Senhor.
Esse é o desejo do coração de um pai crente. Isso não é bênção? É a maior. Ver os filhos caminhando, também aprendendo a temer ao Senhor e a andar nos seus caminhos. Se tem algo que entristece o coração do verdadeiro pai crente, é ver os filhos afastados do Senhor. Isso adoece. Mas veja que dentro do contexto do Salmo, isso é bênção de Deus. É Deus que vai agir, inclusive, para trazer. Mas você vai ser bem-aventurado, bem-sucedido por causa disso. O Salmo 128, ele vai te ensinar o seguinte: naquilo que depende de você, no seu trabalho, com a sua esposa, com os seus filhos, a bênção virá à medida da tua ação. Agora, aquilo que depende do Senhor, ver a prosperidade da igreja de Jerusalém, ter paz em Israel e ver os filhos dos filhos servindo ao Senhor, aí é graça e ação e misericórdia do Eterno. É nesse sentido que o Salmo então apresenta. A oração que inicia no verso 5 não é uma promessa de prosperidade, longevidade e paz para o indivíduo, mas é um desejo da ação de Deus em promover isso. Aponta para a bênção da manutenção da fé e do cumprimento em obedecer a Deus, ciente de que as promessas alcançariam as nossas descendências. Deus promete ser o meu Deus e o Deus da minha descendência. É o que nós aplicamos no batismo infantil da Luísa. Vir a Jerusalém ano após ano e ver os filhos dos meus filhos vindo adorar ao Senhor e seguindo o mesmo caminho é fruto dessa bênção da manutenção da aliança que Deus tem para com todos aqueles que temem o seu nome e andam nos seus caminhos. É isso que o Salmo nos ensina. Concluindo, irmãos, a promessa do Salmo 128, ou as promessas, apontam para uma postura de estilo de vida daqueles que temem e andam nos caminhos do Senhor. Não se trata de promessas de riqueza, não se trata de promessas de prosperidade, longevidade, não se trata de promessa de ausência de conflito para todos os crentes de todas as épocas. Não é nada disso. É um salmo que aponta: se você confiar no Senhor, Ele vai te abençoar. E é um salmo que aponta: se você fizer direitinho aquilo que é responsabilidade sua, Ele também vai te abençoar. O termo, ou melhor, o temor e a obediência a Deus gerará a felicidade e a bênção da comunhão com o próprio Deus. O Salmo, portanto, utiliza da cosmovisão da época para expressar que aquele que teme e obedece à palavra de Deus será feliz e abençoado nas coisas essenciais da vida e por manter uma comunhão com Deus, servindo e o adorando na comunhão com os outros irmãos, porque esse era o contexto da adoração em Jerusalém. Todas as tribos estavam reunidas. Que você possa ser contado entre aqueles que temem ao Senhor e aqueles que andam nos seus caminhos. Que assim você possa cumprir com as responsabilidades que pesam sobre você, para ser bem-aventurado no trabalho, na vida conjugal, na vida familiar, e possa depender e esperar a bênção de Deus para a manutenção da sua comunhão, do seu convívio, da sua adoração, junto com os seus filhos, com a sua família, no louvor ao nosso Deus, que é o único digno de toda adoração, e que isso gere paz sobre toda a igreja, expressada aqui como Pai sobre Israel. Que Deus assim te abençoe. Amém? Curva a sua cabeça, eu vou orar pela sua vida. Eu quero convidar você também a falar com Deus. Deus, me ajude
Eu quero ser como esse homem abençoado aqui do Salmo 128. Eu preciso temer ao Senhor, andar nos seus caminhos. Me ajude. Se eu tenho que pedir perdão, que eu peça. Se eu tenho que me entregar a Jesus Cristo, que eu me entregue. Mas por favor, Senhor, não me permita sair daqui essa noite sem ser alvo das bênçãos que o Salmo 128 me promete.